Irmãos amados, graça e paz da parte do nosso Deus. Nossa oração, nosso desejo é que Deus continue nos abençoando, nos sustentando e nos fortalecendo para que nós possamos dar continuidade à nossa caminhada, dar continuidade à nossa trajetória. Nessa manhã nós estaremos estudando, nessa manhã de escola dominical, estudando a quinta lição, o descendente que edificará a casa de Deus. E o texto básico em que nós estaremos refletindo se encontra no segundo livro de Samuel, capítulo 7, de 1 a 17. Eu convido você para que acompanhe a leitura que eu estarei fazendo. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: Vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e dize a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas tenho andado em tenda e em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipes sobre o meu povo, sobre Israel. Eu fui contigo por onde quer que andastes. Eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, desde o dia em que mandei houvessem juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e o estabelecerei o reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Vamos orar. Amado Deus e Pai, a nossa gratidão por estarmos reunidos mais uma vez em escola dominical e pedimos-te, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, nos sustenta e, ao mesmo tempo, Deus amado, nos capacita para que possamos entender a Tua lição, para que possamos aplicar nas nossas vidas e para que possamos, ó Deus, acima de tudo, guardá-la em nossos corações. Obrigado por mais esse dia, te agradecemos pela vida, a vida que o Senhor tem dado aos Teus servos, aos Teus filhos. Ó Deus, te pedimos pela vida da Ireni, te pedimos pela vida do pai da Marcele. Continue abençoando a todos quantos estão enfermos, que sejam restaurados segundo o teu querer, no nome de Jesus.
Amém. Pois bem, irmãos, o descendente que edificará a casa de Deus. No decorrer da lição nós vamos entender mais a respeito desse tema, mais a respeito desse título. E é interessante quando nós passamos diante de determinadas catedrais, templos suntuosos, grandes construções religiosas, nós ficamos impressionados. Essa foi a impressão deixada na Idade Média. Aqueles líderes religiosos da época, eles achavam que quanto mais suntuoso e belo fosse o templo, causaria esse impacto. E aquela época, a Idade Média, então, foi marcada por extraordinárias construções, verdadeiras catedrais, principalmente as católicas. Eles diziam que aquelas construções grandiosas seriam, portanto, à altura de Deus. Eles diziam que aquelas construções grandiosas estariam oferecendo uma maior segurança para a hóstia, que eles teriam que guardar ali. Mas por trás dessa desculpa, que eles diziam uma desculpa nobre, uma justificativa nobre, por trás de tudo isso estava a fama e a notoriedade que aquele engenheiro, aquele construtor, aquele líder religioso da época e a própria cidade iriam ganhar com aquela bela catedral. O nome deles ficariam registrados, o nome deles ficariam marcado. Então logo nós entendemos e percebemos que por trás daquela grandiosidade estava a vaidade deles. Estava a vaidade deles. O nome deles é que ficaria marcado. Nós nos alegramos, sim, com belas obras. Se nós pegarmos o exemplo da nossa igreja, nós temos uma igreja bonita, bela, uma fachada extraordinária. Mas é um propósito nobre para nós. O fato é que a Idade Média, eles usavam uma justificativa para apresentar outra coisa. A lição de hoje nós vamos entender o que significa o descendente que edificará a casa de Deus. O que a gente verifica aqui nesse texto é que haviam acabado os dias de exílio, haviam acabado os dias de guerra, Deus havia dado paz a todos eles, e Davi então deseja construir uma habitação ao Senhor. E nós então, no primeiro ponto aqui da nossa lição, o primeiro argumento aqui dos autores, traz o seguinte: o desejo de Davi. E o desejo de Davi era nobre. O desejo de Davi era extraordinário, era maravilhoso. Quando a gente olha para esse mesmo livro de Samuel, voltando algumas páginas, o capítulo 5, nós vamos encontrar lá do primeiro versículo ao quinto versículo que Davi tinha sido ungido rei de todo Israel. Mais adiante, a partir do versículo 6 em diante, ele foi ungido rei, ele conquista Jerusalém e então ele vai habitar no local onde havia sido ocupado pelos jebuseus. Agora, Jerusalém pertencia a Israel. Mas Davi trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém. E ele então se alegra com todo o povo de Israel, celebrando ao Senhor. E se nós olharmos então, a Arca do Senhor, de fato, ela representava o trono de Deus, o trono divino do Deus soberano, o trono que ficava, o trono do rei humano ficava num determinado local, e o trono de Deus, que era a arca, agora estava ali. E Davi procurou então uma harmonização de forma bem justa entre o seu senhorio como próprio governo e o do Senhor. E Davi pensa de uma maneira maravilhosa: eu vou construir uma casa de cedro também para a arca. Davi olha para si e diz: eu habito numa casa maravilhosa e a arca está agora numa tenda. E aí nós vamos observando que o reinado de Davi estava consolidado, mas Deus agora chama o profeta Natã e diz: olha, eu não pedi casa para Davi, durante todo esse tempo eu habito em tendas,
durante todo esse tempo eu habito em tabernáculo. Não será Davi o construtor, não será Davi o responsável por esse templo, por essa casa, por esse santuário em que eu habitarei. Quem há de construir será o descendente dele. Eu é que estarei indicando. É claro que os propósitos de Davi precisavam agora corresponder com os propósitos de Deus. Da mesma forma, nós também precisamos entender que os nossos propósitos precisam corresponder com os propósitos de Deus. Davi e Natã não consultaram o Senhor. Eles tomaram uma decisão sem consultar o Senhor. Fica aqui para nós a lição de que todos os nossos propósitos, sejam eles nobres e piedosos, precisam fazer parte também dos planos de Deus. Precisam ser colocados na presença de Deus. O Senhor precisa ser consultado. O plano de Davi era maravilhoso, o plano de Davi era extraordinário, mas precisava ser aprovado por Deus. Fica essa lição também para nós. O segundo ponto da lição diz o seguinte, fala da proibição agora específica. Quando nós olhamos então, a partir do versículo 4 ao versículo 7, Deus diz assim, ninguém pediu, é como se Deus estivesse falando, ninguém te pediu que construísse para mim uma casa. Por que então acha que será o construtor? Então eles não consultaram. E Deus agora reprova numa visão ao profeta Natã, dizendo, eu não pedi a Davi isso. Eu é que vou indicar. Eu é que vou apontar o construtor. Não significa que a ideia de Davi, ou que Deus estava contrariado com a ideia de Davi. A ideia de Davi era maravilhosa, mas ele não seria o responsável. E aí, no versículo 13 que nós lemos, diz assim, ele estaria indicando os descendentes de Davi, e ele diz assim, este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Ou seja, o fato é que não era tempo, não era hora, e Davi não era a pessoa. Nós então precisamos entender isso também. Tudo tem o tempo de Deus, tudo tem a hora de Deus, e tudo tem a indicação de Deus, se nós devemos fazer isso ou aquilo. Se tal projeto da nossa parte será aprovado por Deus, e se aprovado, nós seremos aqueles que estariam executando o projeto. Então, queridos irmãos, havia uma prioridade maior para Deus, e a prioridade de Deus, a prioridade do Senhor, era estabelecer em Davi a sua descendência, e dessa descendência Deus estaria então indicando quem construiria. E no caso aqui nós entendemos perfeitamente que Salomão era essa pessoa. E vejam bem que Salomão agora promete a Davi, o terceiro ponto da lição fala dessa promessa. A promessa do Senhor, uma promessa magnífica, uma promessa extraordinária. E como Deus é gracioso, como Deus é extraordinário, como Deus é maravilhoso, por ter, durante todos esses anos, andado em tenda, andado em tabernáculo, nunca ter exigido nada dos filhos de Israel. Desde que a nação saiu do Egito, Deus habitava em tenda. Deus nunca exigiu, Deus nunca pediu um templo primoroso, Deus nunca pediu uma casa primorosa como aquelas casas que foram construídas pelos próprios escravos judeus lá no Egito. Deus nunca havia pedido para eles algo semelhante. Ele se humilhou, ele se habitou em tabernáculo, ele peregrinou com o seu povo na arca, andando por todos os caminhos. Quando nós damos um salto aqui para o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, nós encontramos lá, diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse é o Deus que habitou entre nós. Ele nunca exigiu um tabernáculo, um reino, algo maravilhoso dentro do reino que ele estava estabelecendo. Mas nós precisamos entender
que logo após Deus negar a intenção do coração do rei, Deus então vai falar para ele dos benefícios deles. Aqui no segundo livro de Samuel, capítulo 7, a partir dos versículos 8 e 9, Deus aponta todos os benefícios feitos a Davi, tudo aquilo que ele havia feito a Davi. Mas Deus promete algo muito mais nobre, algo muito mais extraordinário a Davi do que construir um templo, do que construir uma casa bonita. O que Deus promete de mais nobre seria o descendente. E quando nós falamos de descendente, nós não estamos falando exatamente de Salomão, mas é claro que Salomão aqui é o tipo desse descendente que haveria de vir, que era Jesus Cristo. Então a promessa de Deus a Davi era construir não um templo, mas construir uma dinastia, construir uma descendência, e essa descendência de Davi seria notória. E era da descendência de Davi que viria aquele que verdadeiramente edificaria o templo. O Senhor promete construir um templo não com cedros, não com tijolos, mas um templo com pedras vivas. Essas pedras vivas somos nós. Através de Cristo, nós nos tornamos igreja. Através de Cristo, nós nos tornamos o templo, o santuário da habitação do Espírito Santo. Esse descendente seria eterno. Esse descendente seria Jesus, o Cristo, o descendente de Davi. Quando nós olhamos então, ainda o texto diz assim: farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa em meu nome, e eu estabelecerei para sempre o seu trono, o trono do seu reino. Os termos dessa aliança agora, firmados com Davi, representam, portanto, verdadeiramente o templo seguro para a habitação segura para as nossas vidas. O cumprimento disso vem quando nós olhamos no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 38 ao versículo 33, Deus promete, através da mensagem do anjo a Maria, Deus promete que Cristo seria esse. Deus promete a Cristo o trono e o reino de Davi. Depois você dê uma lida no que está lá em Lucas capítulo 1, de 28 a 33, quando o anjo chega diante de Maria e faz a promessa. Então as figuras do Antigo Testamento apontam para Cristo. Nós somos a casa espiritual para a habitação, de acordo com Hebreus capítulo 3, versículos 4 e 6. Nós somos essa casa espiritual. Nós somos o verdadeiro templo. Deus escolheu habitar num templo não feito por mãos, não num templo de tijolos, não num templo de alvenaria, mas no templo construído por mãos, que são as verdadeiras pedras vivas. Ele preferiu habitar em nós, habitar na igreja, em nossa vida e em nosso coração. Você é o templo. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. Você é essa verdadeira habitação. Você é essa pedra viva que em Cristo se tornou a verdadeira habitação. Meus irmãos, para a gente concluir esse breve resumo, a glória de uma construção pertence de fato ao construtor. A glória de uma construção, seja ela religiosa ou não, ela pertence àquele arquiteto, àquele que a projetou. Deus não permitiu que Davi construísse uma casa porque a glória seria de Davi. Interessante isso. Se nós olharmos hoje o templo que foi construído por Salomão, até os dias de hoje é conhecido como o Templo de Salomão. Até hoje são feitas réplicas e essas réplicas são ditas Templo de Salomão. Eles não dizem o Templo do Senhor, o templo da verdadeira habitação do Senhor.
Nos dias de Jesus Cristo, já em Herodes, quando Herodes então constrói esse segundo templo que havia sido destruído, esse templo construído por Herodes, passou a ser conhecido como o Templo de Herodes. Os irmãos podem perceber, o Templo de Herodes. Por isso que Deus não permitiu que Davi construísse aquele templo. Mas em Cristo Jesus, nós nos tornamos o templo do Senhor. A igreja de Deus, edificada por Jesus Cristo, é essa a igreja que verdadeiramente leva a glória do nosso Deus. Nós precisamos submeter os nossos anseios, os nossos desejos ao nosso Deus, mas nós precisamos também ter a consciência de que nós somos o templo do Espírito Santo, o santuário do Senhor. Em Cristo Jesus, nós nos tornamos o templo. Que Deus nos abençoe e que Deus nos dê capacidade de compreender essa lição. Que assim seja na minha, na sua, na nossa vida. Oremos. Deus querido, em Cristo Jesus te louvamos, te agradecemos pelo estudo da palavra. Que o Senhor continue nos instruindo, nos edificando, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, tenha um bom dia na presença do nosso Deus.